Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia. E hoje nós vamos falar de um tema que é o livro de Abacuque. Abacuque foi um dos profetas menores, são 12, e é um livro muito curto, ele é um livro que tem apenas 3 páginas, mas ele traz umas lições bem bacanas que nós vamos discutir aqui. Esse livro ele também foi escrito, quando eu falo também, é porque a maioria desses profetas surgiram ali entre 400 e 500 anos antes de Cristo. Curiosamente, antes da invasão dos assírios na Babilônia, a invasão dos assírios em Israel, e que eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Então, antes de Deus permitir que isso acontecesse, Deus avisou e avisou e avisou. E é interessante que assim, Israel tem na história, eles sempre acabam perseguindo os profetas. É interessante, né? Inclusive, como aconteceu com Jesus, né? Mas esse livro, ele é um livro um pouco diferente, porque ele conta meio que um diálogo que Abacuque fez com Deus. O livro começa com Abacuque fazendo pergunta para Deus. E dá-se a entender que ele faz muito questionamento, porém Deus não ouve ele num primeiro momento. Não que ele não ouve, ele não responde, tá? E Abacuque ele estava muito indignado porque ele via o que estava acontecendo com Israel e ele achava que Deus estava sendo muito tolerante com os ímpios, com as pessoas de má índole. E é aí que a gente pode ver a primeira lição, tá? Eu vou começar a ler aqui, fazer a leitura, e vocês vão acompanhando. Quem tiver a Bíblia aí pode ir acompanhando direto na Bíblia. Eu vou ler Abacuque 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4, tá? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele indignado com a situação que estava Israel naquela época, né? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Você vê que mesmo nos piores momentos, Abacuque não perde a fé em Deus. Ele questiona a Deus, por que isso, Deus? Mas ele não perde a sua fé. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então, assim, pessoal, esses são os primeiros questionamentos de Abacuque. Eu não vou ler todo o capítulo, eu já vou direto na resposta que Deus dá, tá? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Já está chegando a hora, né? E não me enganará se tardar. Espera, porque certamente virá e não tardará. Deus responde: existe um tempo para isso. Espera que vai acontecer e está chegando. Aí ele fala assim: não levantarão, pois, todos contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente os teus extorquiadores, e não se despertarão os que te fazem tremer, e não lhes servirás tu de despojo, porquanto despojaste a muitas nações. Todos os demais povos te despojarão. Ele está falando de Israel. Por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. E para concluir, pessoal, eu vou citar mais uma aqui, ó. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda.
desperta. Isso ele está falando, pessoal, ao pau, a corda e a pedra muda, ele está falando de ídolos que eram feitos de madeira e de pedra, né? Então, ai daquele que diz ao ídolo de madeira, acorda, e ao ídolo de pedra, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, assim, pessoal, 3 lições que a gente pode tirar dessa passagem. Primeira lição: nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Às vezes a gente vê a maldade e a iniquidade acontecendo, a gente pensa, poxa, como é que Deus pode permitir? Às vezes não é da vontade dele, às vezes não, certamente não é. Tudo que é mal não é da vontade de Deus, mas não quer dizer que o nosso julgamento do que pode ou não pode acontecer ou qual é o momento certo da justiça acontecer, entendeu? Ou de nós achar que não há injustiça ali. E a segunda lição é que nada do que acontece passa desapercebida de Deus. Deus é onisciente e onipresente, Ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, por mais que exista a maldade e a injustiça, Deus sabe do que está acontecendo. E Ele sabe que não é da vontade dEle. E no final, e essa é a terceira lição, tudo será tratado com justiça. No final, o bem sempre vence. No final, sempre a justiça prevaleceu. Foi assim desde o início dos tempos e assim sempre será. No final, sempre Deus corrige a sua rota. Deus sempre intervém no momento que é necessário a justiça, não no momento que a gente quer. Entende? Então, assim, muitas vezes a gente não compreende o que está acontecendo. A gente não a compreende e as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem que confiar que no final a justiça será feita. Abacuque confiou. Ele aguardou e no final ele fala um salmo. E eu vou ler aqui uma parte do salmo que ele fala assim. Eu vou jogar na tela, que fica melhor para vocês acompanhar também. Olha só. Capítulo 3, versículo 17. Abacuque fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse salmo final, pessoal, é muito bonito e ele traz grandes lições para nós. Ele começa falando assim, ó, ainda que nada dê certo, ele está falando aqui economicamente, né? Ó, o produto da oliveira, os campos não produzem alimento, as ovelhas, no curral não haja gado. Então ele está falando assim, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque não era profeta à toa, ele entendia a importância de Deus na vida dele. Ele entendia o que era prioridade. A pessoa que deixa de amar a Deus por circunstância do mundo, na verdade, ela está dando mais valor ao mundo que a Deus. Ela está quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e o mais importante mandamento. E quantas vezes a gente, por ter qualquer dificuldade, a nossa vida está bem, a nossa vida está prosperando, você está evoluindo, você está... Mas às vezes, a vida ela é feita de desafios e dificuldades.
Todo mundo tem desafios e dificuldades. No casamento, na saúde, na profissão, com os filhos, todo mundo tem problemas. Então, o livro ele traz 5 lições, pessoal. Eu consegui identificar 5 lições que eu quero passar agora para vocês. A primeira, pedir a Deus. Abacuque pede a Deus, ele conversa com Deus. Não tenha medo de pedir a sabedoria de Deus e que a sua vontade seja feita. Não tenha medo. Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Segunda lição, tenha calma, relaxa, confia e tenha fé no poder de Deus. Você tem que confiar, você tem que pedir e você tem que confiar que vai acontecer. Terceira lição, ouça a instrução, você precisa receber. Receber não é passivo, é ativo. Se você fecha coração para o que Deus te fala, você não vai receber instrução. A gente leu esses dias o livro de Jonas e que Jonas ignorou a instrução. Ele recebeu a instrução de ir para Nínive e foi para Tarsis. Ele ignorou a instrução de Deus. Receber é um processo ativo. Receber a instrução. Jonas nem recebeu. Ele ignorou totalmente a palavra de Deus. E a quarta lição, você tem que responder. Depois que você aceita a instrução, você tem que obedecer o que ele mandar. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Você precisa de força e coragem. E é por isso que a Bíblia fala sempre, tenha força e coragem, tenha força e coragem. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver assim, fica tranquilo que não vai ter nada, que vai dar tudo certo. Não. Você precisa tomar ação, ter força e coragem para enfrentar aquilo que você não acha que não é possível. E por isso que você pediu ajuda. E por último, e eu acho que é a principal lição desse livro de Abacuque, independente das tuas circunstâncias, independente do como você está agora, se você está bem, se você está mal, sempre dê graças e louve ao Senhor. Sempre se alegre ao Senhor, sempre adore ao Senhor. Esse é a lição número 1 do livro de Abacuque. Confie e sempre dê graças, independente das suas circunstâncias. Legal? Meu muito obrigado, pessoal, por mais esse programa do Desvendando a Bíblia. Obrigado para você que nos assistiu até agora. Se você gostou, não deixe de dar like, não deixe de compartilhar para que a mensagem de Deus chegue a mais pessoas. E até o próximo programa, o próximo episódio do Desvendando a Bíblia. Um grande abraço, fiquem com Deus.